Foi. Tá vendo? Isso é o trabalho de um homem só, né? Você que vê essa correria, se compadece. Você pode procurar a gente depois da reunião, falar assim, vou ajudar, cara. Vocês estão correndo demais. Vou ajudar vocês. Ai. Mas é isso aí. Pessoal, muito bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia, família. Espero que vocês estejam bem hoje. Espero que vocês estejam tendo uma boa experiência, né? Esteja sendo uma boa experiência. Fique muito à vontade. Seja bem-vindo à nossa casa, né? Não sei se você já percebeu, mas a gente costuma não usar a palavra usa, mas a gente é maduro para entender como é que a gente aplica essa palavra, mas a gente costuma às vezes escolher não usar a palavra igreja. E a gente sempre, quando a gente se refere à nossa reunião, quando a gente se refere a esse movimento, essa casa, esse lugar, essa sala, a gente chama de casa, né? Confesso que esse ambiente de estar em casa com a minha família, estar em casa com meus irmãos, me deixa muito mais perto de Cristo do que qualquer outro tipo de expressão. Então, sei que talvez está visitando aí. Espera aí que eu estou recebendo uma instrução aqui no ponto. Oi, produção. Como é que é? É aqui no ponto aqui. Então, seja bem-vindo à nossa casa. Você que está aqui hoje presencialmente. Você que está em casa. Você que está no YouTube ou de repente no Spotify, nos ouvindo, nos assistindo. Fique à vontade. Você é parte dessa família, você é parte da nossa casa. Eu não sei o que você pensa, onde que o seu pensamento vai quando a gente fala a palavra igreja, quando você ouve igreja. Não sei o que você pensa. De repente você pensa no lugar que você está sentado aí, ou você pensa no lugar onde que você foi, visitou, achou legal. Ou de repente você, não sei, pensa no lugar que você foi e não achou legal. De repente, quando você ouve igreja, você arrepia porque você não suporta. Ou de repente você pensa num lugar legal onde que você foi criado, né? De repente o que vem à sua mente quando falam igreja é o lugar onde que você foi criado ali, onde você cresceu. Eu acho que poucos, na verdade, no reflexo mesmo, quando a gente fala igreja, eu acho que de repente poucos realmente pensam na primeira experiência de igreja que existiu, né? A primeira experiência ali mesmo. Por muitas vezes essa primeira experiência... Obrigado, Vanessa. É o que é aqui? Dessa vez, deixa eu ver o cardápio. Água. Nunca muda. Nunca muda, cara. Água, pô. Onde que eu estava? Deixa eu voltar aqui no meu esboço. Poucas vezes a gente pensa nessa experiência, na primeira experiência de igreja que teve, né? Uma experiência, né, que a gente sabe, a primeira experiência mesmo com Cristo, e logo após a ida de Cristo, é uma experiência por muitas vezes meio espantada, por muitas vezes apavorante, por conta das perseguições, por conta das incertezas, né? O dia de amanhã, não sabia muito bem o que seria na parte da tarde, então imagina o dia de amanhã, eu vou viver, eu vou morrer. Muitas vezes uma experiência dinâmica, apavorante, mas sempre muito vivo. É um movimento sempre muito vivo. Nunca era um movimento entediante, monótono. Não era um sistema. Nunca funcionou como um sistema. Nunca funcionou como uma organização. Não havia um sistema. Mais uma vez, né? Era um movimento dinâmico. A experiência da primeira igreja era um movimento muito dinâmico. Primeiro que a igreja, né, do primeiro século ali, que é a igreja que viu o Jesus encarnado, que viu a morte, viu o evento todo acontecendo e seguiu a partir dali. Essa igreja, eles não tinham nada, na verdade, concreto. Não tinha Bíblia, não tinha instrução nenhuma, não tinha manual, não tinha banda. Nesse quesito a gente está igual à igreja primitiva. A gente está igual à igreja primitiva, a gente também não tem banda, né, gente?
Você acha que é porque ninguém vem para cantar? De jeito nenhum, é porque a gente é igual a igreja primitiva, a gente escolheu, a gente disse, não, vamos fazer igual a galera fazia. Não, domingo que vem a gente vai fazer sem violão, para ficar igual mesmo, para ficar igual. Mas eles não tinham banda, não tinha, enfim, estrutura difícil, não tinha nada. Tinha a Bíblia, não tinha playground, o que, não sei como é que funcionava, como é que eles faziam com as crianças, não sei. De repente ficava ali, né? Nas reuniões a gente via que Jesus até chamava, né? Enfim, rolava tudo ali. Eles não tinham muito uma organização. Eles se conheciam ali nos jardins, na rua, conheciam na praça, na floresta. Eles se iam reunindo, naturalmente formando alguns grupos pequenos, naturalmente se reunindo, formando família, se tornando irmãos, que era um movimento dinâmico, mais uma vez um movimento vivo, um movimento dinâmico, uma igreja como um organismo vivo, que normalmente, da maioria das partes, se organizavam, né, por algum motivo, que a gente sabe qual. Eles falam assim, vamos se reunir no primeiro dia da semana, que era o dia em que Jesus tinha ressuscitado. Então a reunião era no propósito de lembrar da ressurreição de Cristo e de fazer uma festa, de celebrar que Cristo ressuscitou, né? Não era no sábado, né, como normalmente era feito antes. Sábado era mais onde que a cultura judaica tinha uma influência, então eles colocavam a tradição deles e colocavam ali, de repente tinha uma certa influência naquela comunidade, mas a igreja de Cristo, o movimento que partiu a partir de Cristo, da primeira igreja, do movimento mesmo de Cristo, eles se reuniam nesse primeiro dia, porque justamente era o dia em que Jesus ressuscitou. Porém, era o primeiro dia, era útil, então eles se reuniam antes de ir para o trabalho, era como se fosse nossa segunda, mas na época, o domingo, né, eles trabalhavam, tal. Os escravos, na época, podia, em algum momento da história, a galera achou que era ok, e aí a galera ia, fazia a reunião, comia alguma coisa, orava, cantava umas músicas ali, compartilhava de alguns ensinamentos dos apóstolos de Cristo, comia um negócio e partia para o trampo, e para a escola, ia viver a vida. Não tinha uma instituição, não tinha uma liderança, não tinha uma hierarquia propriamente definida, né, níveis de hierarquia, estrutura. A primeira igreja, ela era unicamente um movimento. A primeira igreja, essa igreja do primeiro século, era um movimento em cima de uma convicção. Era um simples movimento em cima de uma convicção, de uma ideia. Eles não tinham uma base teológica, sistemática, uma regra do que pode e o que não pode. Eles simplesmente tinham uma certeza. A única convicção, eles eram um movimento em cima de uma convicção que Jesus era o Filho de Deus, de que ele veio do céu para ensinar um modelo de vida para a gente, e que ele veio reconciliar a humanidade com Deus, e que ele morreu para fazer isso acontecer. Sem literatura, sem manual, sem Bíblia. Muitos, na verdade, a maioria nem sabia ler, era um pouco comum, e eles eram um movimento dinâmico, um movimento vivo, que se organizavam de forma dinâmica, sendo guiados por um Espírito, um Deus que é Espírito, que viviam de forma viva na comunidade onde que eles estavam inseridos. Um movimento herdado por aqueles que se assentaram aos pés de Jesus e ouviam a voz do Cristo, o homem, ensinando, e isso foi herdado, isso passou. E então, ao decorrer do tempo, a gente vê que muita coisa mudou. Muita coisa muda relacionada a esse grupo de pessoas, principalmente, a essa reunião, a esse movimento. Muita coisa mudou, quer seja pela cultura ou pela própria apropriação de outras expressões que já existiam. A galera foi se adequando, e a gente começa a ver algum teor de maldade nessas mudanças daqui e ali, e uma galera reivindicando outra aqui, e outro que vai brigar pelo negócio, enfim. Durante isso tudo as coisas mudaram pra caramba, mas existem coisas que jamais deveriam ser mudadas, existem coisas que nós jamais podemos perder de vista, coisa que quando perdemos de vista, quando o movimento de Cristo, quando essa reunião perde de vista, essa abordagem se perde de vista, esse movimento, esse evangelho se torna um movimento obscuro, se torna um movimento perigoso, se torna um movimento por tantas vezes cruel e maldoso mesmo de verdade. Esse é o movimento que se torna quando se perde de vista essas coisas. Enfim, hoje, por exemplo,
uma das coisas que a gente ouve, mas ouve demais e ouve muito. De repente, uma das coisas mais se ouve nesse meio, quando a gente fala do nome igreja, é que a igreja machuca. A igreja me machucou, a igreja me feriu. A gente ouve muito disso. Pessoas sendo machucadas por um movimento que originalmente só tinha uma regra: amar todo mundo, mesmo que isso custe a sua vida. Ame aqueles que pensam diferente de você, aqueles que te perseguem, aqueles que te batem, aqueles que querem sua morte. Amem aqueles que fazem e agem diferente da forma que você acha que deveria ser. Amem a todo mundo. Essa galera suja, essa galera que carrega um monte de coisa, ama todo mundo, mesmo que isso custe a sua vida. Como que a partir de um momento, um movimento poderia machucar alguém? Como que alguém poderia ser machucado pela igreja que só tinha uma simples instrução que Cristo deixou: amar da forma que eu amei vocês, de forma que pela sua sujeira, pelo seu pecado, por tudo de ruim que você é, eu cheguei até a morrer, dei a minha própria vida como homem, sofri, fui perseguido, fui crucificado por causa disso. Essa é a única instrução. Como pode algum movimento que tem essa única e simples instrução machucar alguém? Aí eu fico pensando que de repente, aí é meu pensamento, eu fico pensando que de repente quem foi machucado, quem fala que foi machucado, de repente essa pessoa pode estar enganada. De repente é essa pessoa que está enganada, né? O corpo não pode ser parte separada da cabeça. O corpo e a cabeça, olha para mim, eu sou o corpo e não tem possibilidade da minha cabeça não ser parte do meu corpo. Não tem como o meu corpo e a cabeça é um só. A gente não separa o seguinte: não, vocês são dois, né? Você é cabeça, você é um. Você é o corpo junto com a cabeça. O corpo responde à cabeça. Não tem como o corpo machucar se não foi a cabeça que mandou. Então, na verdade, de repente, o corpo que machuca, esse corpo, essa mão que fere, essas palavras que oprimem, são o corpo de uma outra cabeça. De repente, quando a gente acha que está sendo machucado pela igreja de Cristo, a gente está sendo machucado, na verdade, o nosso engano é justamente porque a gente acredita que seja a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o que não é. Eu não acho que Jesus, aquele que morreu por mim, que não mereço nada, que morreu por todo mundo, pela toda essa maldade que a gente assiste, que ele machucaria e maltrataria alguém dessa forma. Eu acho que Jesus não machuca. Mas Jesus justiça, né? A gente falou isso em Conexão. Como é que é? Fogo consumidor, né, Denise? Mas Jesus é amor, mas também é justiça. O que é isso, normalmente? Sendo sincero, com uma igreja madura que nós somos. É porque a gente quer que outro maluco se arrasa, a gente quer que o maluco se dá mal, quer que o maluco fica na pior, a gente quer que o cara se estrepe lá, morra. E como a gente não pode bater porque é crime, a gente não pode falar que deseja mal, porque a gente é crente, aí a gente faz o quê? A gente torce para que o maluco se arrasa, e quando ele se arrasa, você fala aí, ó, justiça, Deus é justo. Deus é justo, mano, Deus é justo. Na verdade, Deus é justo. O evangelho, não sei, eu acho que não. Se fosse justo, a gente estava enrolado. A gente estava enrolado, se Deus fosse justo. Porque, na verdade, o que a gente merecia desde sempre era o quê? A morte, pô. Já viu aquela galera doida de igreja, doida, ousada, cantando restitui, eu quero de volta o que é meu. A única coisa que realmente era sua era o inferno, mano. Então, de repente, você está cantando, tomara que Deus não restitui aquilo que era meu. Tomara, porque aquilo que era meu era a morte, era o inferno. Então, ousadamente, tem uma galera doida para ir para o inferno cantando restitui. Eu quero aquilo que era meu. Então, tomara, a gente canta diferente. Tomara que Deus não restitua aquilo que era meu, porque eu quero aquilo que foi me dado, que eu fui retirado. Então, por isso, quando eu vejo uma igreja machucando alguém, eu vejo uma igreja, um corpo machucando alguém, eu não consigo ver Jesus. Quando eu vejo alguém sendo oprimido, eu não consigo ver Jesus. Eu não consigo ver uma família. Não consigo ver irmãos. Não consigo ver Cristo estampado. Jesus não mata. Jesus veio para que a gente tivesse vida. Jesus não mata. Jesus não machuca. Quando a igreja se desvia do seu propósito original, quando a igreja ela sai do seu propósito original, desse mandamento que Jesus deixou, dessa única instrução, quando a igreja sai dessa instrução, pessoas são feridas.
pessoas são machucadas. Fato. Ou seja, a igreja que machuca saiu do seu propósito original. Alguns membros abusam de outros membros com motivos divinos, motivos plausíveis, bíblicos. A gente vê por muitas vezes o nome do Senhor sendo estampado em comportamentos desprezíveis em nome de Deus. Acredite se quiser, todo mundo deve saber, é possível matar alguém justificando um motivo bíblico. É possível usar o nome de heróis da fé e justificar que você mate alguém. Não sei se você conhece algum grupo assim, né, que apavora mentalmente, psicologicamente, oprime pessoas, justificando que eles mesmos são representantes de um Deus a qual eles dominam toda essa visão espiritual. Então eles são representantes de uma parada e são o meio do caminho, uma hierarquia ali entre você e Deus, e fazem você fazer o que eles pedem, o que eles falam, porque senão você está no inferno. Não sei se você conhece algum grupo desse tipo, mas é possível fazer qualquer tipo de atrocidade em nome de Deus, usando argumentos bíblicos. Você vai encontrar alguma coisa desse tipo. O que acontece é que nossas ações autenticam a nossa fé. As nossas ações autenticam a nossa fé. Mostra de qual cabeça que nós somos. Todo corpo tem uma cabeça. O único corpo que não tem uma cabeça é a mula. Sem cabeça. Até o cavaleiro sem cabeça tem cabeça. Já viu o filme do Cavaleiro Sem Cabeça? O cavaleiro sem cabeça tem uma cabeça. Não estava no pescoço? Detalhe. Mas ele tem uma cabeça, o cavaleiro sem cabeça. O único corpo que não tem uma cabeça é a mula. Então, de repente, você acha que você não, eu sou um corpo, eu ando sozinho. Você pode ser uma mula. Mas mula é folclore, mula é mito, mula sem cabeça não existe, então você é parte sim de alguma cabeça. A parada é, qual cabeça, né? Se tem algo que, de repente, até quem não é cristão, de repente não, com certeza, quem não é cristão principalmente vai concordar comigo agora, é que aquilo que nós hoje chamamos de igreja, de uma forma, na maioria, lógico que existem exceções, mas infelizmente são exceções, mas a maioria daquilo que a gente chama de igreja não é uma foto de Cristo, não é uma foto de Jesus Cristo, né? Aquilo que eu leio, aquilo que eu vejo, não se parece. Por isso que eu falo que de repente quando você diz que você está sendo machucado pela igreja, de repente, porque não é igreja, de repente é só um corpo de uma cabeça diferente. E quem está te machucando não é a igreja, não é a igreja de Cristo, não é o movimento de Cristo. Então é fácil até de identificar, né? A gente é responsável por sermos essa representação de Cristo. Na comunidade a gente é inserido, na geração que a gente faz parte, isso automaticamente se despeja numa geração próxima que vem por aí, e por aí vai. Então a gente tem a igreja, o movimento de Cristo tem uma responsabilidade muito grande de ser uma foto de Cristo, que as nossas ações autentiquem a nossa fé, que as nossas ações e a nossa igreja sejam uma foto de Cristo. A gente tem uma grande responsabilidade, então nós precisamos de fazer isso direito. Precisamos fazer isso direito. Logo de cara, quando a gente começa então a parar para pensar sobre isso, logo de cara a gente vê que quando a gente vê Cristo ensinando sobre o que a gente lê na nossa Bíblia, a palavra igreja, a gente vê que o que acontece no primeiro século, né, nessa igreja do primeiro século ali, pós Cristo, originalmente o Novo Testamento, que é escrito em grego, a palavra original para que quando a gente lê igreja é eclésia. Eclésia, quando Cristo ensinava sobre igreja era eclésia. Quando o movimento de Cristo, que foi após Cristo, os apóstolos ensinando, essa reunião, esse movimento era chamado de eclésia, que não era um termo religioso, não é um termo religioso de templos, nada do tipo, era um termo comum utilizado na própria cultura, uma palavra comum grega que significa reunião, que significa assembleia. Um exemplo disso é que houve um momento, por exemplo, em Atos 19, onde Paulo ele visita a cidade de Éfeso e lá tem uma galera que trabalha com metal, e ele, por trabalhar com metal, eles que faziam umas esculturas,
Então Paulo chegou pregando no Deus invisível. Então de repente, se o Deus é invisível, não precisa de escultura, eu não ia parar de vender, ia cortar meu dinheiro. Então se vai cortar meu dinheiro, eu vou ter que fazer alguma coisa. Vão perseguir o Paulo. Então eles fazem uma reunião, essa rebelião se organiza em uma reunião. E olha só que doideira, em Atos 19, versículo 32, já fala sobre essa reunião, essa rebelião, que fala que a assembleia, essa reunião, a assembleia, caiu em confusão, em uma grande confusão. Uns gritavam algumas coisas, outros gritavam outras coisas diferentes, ninguém se entendia e no final das contas, nem sabiam por que motivo eles estavam ali reunidos. Essa reunião, nesse versículo, reunião, essa rebelião é a palavra eclésia. Por que a gente não lê igreja nisso aí? Por mais que gritar dali, gritar daqui, não saber nem o que está fazendo, por mais que isso se pareça com muita igreja, a gente não lê igreja quando a gente lê Atos 19, 32, a gente lê reunião. Por quê? Primeiro porque esse é o significado da palavra, reunião. Eclésia é reunião, é assembleia. Quando a assembleia se reuniu, a eclésia se reuniu. Mas não era por esse o principal motivo pelo qual a gente não lê igreja, nesse versículo que fala eclésia. Qual que é o principal motivo? Aí que a gente começa a ver o teor de maldade, né? É porque nas traduções, quando a gente traz o original grego para as traduções, já nesse momento, já século XVI, já era muito tarde e eles não podiam mais voltar atrás e dizer que a eclésia era uma reunião, uma assembleia. Eles não podiam mais associar igreja a uma rebelião, por exemplo. Não tem como. Por quê? Porque eles estavam construindo um movimento muito bem articulado para jogar esse entendimento de eclésia, é igreja, é um local. Então já estava vindo construindo esse movimento de associar o movimento de Cristo a um local, porque, na verdade, um local é muito mais fácil de ser controlado. Olha que interessante. Quando o cristianismo, então, se torna popular, já mais lá atrás, século IV, o cristianismo já se torna popular, já se torna a religião principal ali de Roma, enfim. Eles começam a alugar espaços para se reunir, porque já tem muita gente agora, alugar espaço, papá. Muitos desses espaços, por serem lugares religiosos, eram antes templos pagãos, né, que eles consideravam templos pagãos, e agora era um templo dos seguidores de Cristo, aonde que os seguidores de Cristo se reúnem. Esse lugar, traduzido como a casa do Senhor, era uma palavra grega também chamada kuriakos. Se a pronúncia não for essa, me perdoa, mas eu acredito que seja no português. Kuriakos é uma palavra grega que arremetia a esse lugar. Eram os templos, que era um templo pagão e virou um templo agora da galera que se reúne. Então sabia-se que Kuriakos era um lugar onde os cristãos se reuniam. Kuriakos não era a igreja, mas era um lugar onde as pessoas se reuniram. E esse termo, Kuriakos, já era um termo usado nos tempos pagãos lá atrás e... o português indo embora. Lá atrás, então, foi fácil de confundir. E quando a gente falava sobre igreja, a gente falava Kuriakos, que era o lugar, e isso já não era novo, né? A igreja, ela já fez isso há muito tempo. Ela usava coisas que já existiam para encaixar alguma coisa pelo seu interesse, para que isso fosse entendido de uma forma diferente e eu conseguisse manter o meu controle. Por exemplo, quem foi o primeiro Papa? Quem foi o primeiro Papa? Pedro. O termo Papa é usado antes de Cristo. Era um líder religioso, papapá. Então, quando falou Pedro a Papa, foi muito mais fácil de todo mundo entender que ele era o líder. Agora eu preciso de respeitar tudo que ele falar, eu vou fazer, porque Papa já era um termo culturalmente muito conhecido por todo mundo como sendo líder e a palavra dele é lei. Então eu usar um termo Papa para botar para o líder da igreja, porque agora a igreja vai obedecer cegamente um líder que já existia. Assim como Kuriakos. Agora a igreja se reúne nesses lugares que se chama Kuriakos, que é o lugar, a casa do Senhor. A cultura Kuriakos, ela se espalha por todo mundo, aí o tempo passa, a vida que passa, e isso começa a ficar comum. Essa cultura do lugar, sendo a reunião dos seguidores de Jesus, começa a ficar comum, tanto que nas traduções, lá na frente já, o próprio Lutero, que traduz para o alemão, ele traduz a palavra eclésia, ele traduz a palavra igreja para Kirche, uma palavra alemã, que ele se reunia. Então, quando Jesus ele ia fazer alguma coisa, era Kirche.
E aí a base alemã, que foi a primeira tradução de todo mundo, que passa para todo mundo, e começa a chegar no inglês, que foi uma das primeiras línguas também a serem traduzidas, e de repente no idioma inglês, onde a base do inglês é germânico, com influências do francês, a gente tem uma palavra alemã sozinha, isolada, vindo Kirk, church. E agora a gente tem uma palavra com base alemã, para que maestralmente a tradução de o movimento de Jesus passe a ser um local, Kuriakos, Kirk, Church, que por base do inglês e do alemão, o que são base Lutero, afinal de contas, é base para a nossa tradução em português, que chegamos à palavra igreja. Que doideira, né? Que doideira. Então, maestralmente, esse movimento gigante é feito para traduzir e para lembrar e para direcionar que nós somos um local. Doideira, desde muito tempo atrás. Então, culturalmente, church, cariacos, ou igreja, a história e a igreja, a instituição conseguiu colocar essa cultura de que automaticamente, quando a gente ouve igreja, agora a gente se refere a um lugar e não mais a um movimento, que Jesus ensinava, eclésia. Era um movimento, era uma simples reunião de pessoas movidas por um espírito vivo, uma reunião dinâmica, pessoas que se formavam família. Agora a gente foi doutrinado a ouvir esse church. Mais do que uma igreja, somos uma church. Mais que amigos, friends. Enfim, diferente desse... O Elton, ele fez essa piadoca, não. Afinal, controlar um lugar é muito fácil. Ter um papa controlando um lugar é só ele falar que é A, que todo mundo fala que é A. Falar que é para a direita, tu não vai para a direita, para a esquerda, para a esquerda. Agora, controlar um movimento dinâmico de pessoas que são guiadas por um espírito, que são um organismo vivo na comunidade em que eles são inseridos, um movimento vivo, um movimento dinâmico, uma família de pessoas que são guiadas por um espírito, não tem como controlar. Como que eu vou controlar um povo que é guiado por um espírito invisível? E aí? Enfim, Deus não cabe em um sistema. Deus não cabe numa regra de entra A e B e sai Y. Deus não cabe num sistema. Deus é dinâmico, Deus é vivo. Olha que doideira. Na época 1600, mais ou menos, tinha um cara chamado William Tyndale, que falou assim, opa, vou dar um passo atrás aí. Não que ele estava regredindo, mas ele estava o seguinte, voltando a uma origem, porque algumas coisas jamais poderiam ser mudadas, porque quando são mudadas, a igreja se torna um movimento cruel e maldoso. Ele falou que vou dar um passo atrás, vou chegar um pouco na essência. E ele traduz direto do grego para o inglês, e ele volta e ele para de falar que é church, e ele traduz para congregação, para reunião, para assembleia. Então ele volta, ele começa a trazer isso à tona. William Tyndale traduz, William Tyndale é perseguido pela instituição, William morre assassinado pela igreja, pela instituição, pelas suas traduções reais da Bíblia. A igreja que machuca é essa. A igreja persegue, a igreja que mata. Afinal, como que eu vou manter o meu poder de influência em um povo se eu digo que eles têm liberdade? Como que eu controlo um povo que é livre? Não tem como controlar um povo livre. Então, William morre por isso. A base da sua tradução é a base da King James Version, a nossa Almeida aqui, a famosa, que hoje já não se fala mais congregation, a congregação. A palavra volta a ser church, igreja, kuriakos, porque a igreja jamais ia permitir uma parada dessa. Então, se uma organização está articulando para que você associe o movimento vivo e dinâmico de Cristo a um lugar, de repente você precisa de abrir o seu olho, porque você está sendo enganado. Tem uma grande chance de você estar sendo enganado.
se manipulam emocionalmente você para conseguir dinheiro, por exemplo, isso não é Cristo. Isso não combina com Mateus 21, de Cristo chegando lá nos campistas, chutando todo mundo, falando que a minha casa não vai ser uma casa mais de comércio e vocês estão trocando tudo, isso aqui é uma casa de oração. Não combina quando alguém te manipula para ganhar dinheiro. Quando dizem que rituais são necessários e métodos para que você conquiste as coisas, aí não combina com Cristo de novo, lá em Mateus 23, quando ele fala o seguinte: galera, vocês estão até fazendo uns rituais, estão dando um dízimo ali, outra parada aqui, mas vocês estão esquecendo o que é principal, vocês estão fazendo um monte de ritual, esquecem o que é principal, que é o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Quando falam que existem mediadores entre Deus e você, porque existe um meio do caminho, que são os líderes, que são algumas pessoas, não combina com Paulo falando que não existe mediador entre nós e o Pai, porque o único mediador que existe entre nós e o Pai é Cristo Jesus, né? E principalmente, né, quando começam ao invés de facilitar o acesso das pessoas a Deus, começam a criar obstáculos e colocar em condições para que você, teoricamente, conquiste o céu. Isso não combina com Cristo. Mateus 23, 13 fala o seguinte: ai de vocês que criam obstáculos, vocês são hipócritas, pois vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Traduzindo, Jesus fala o seguinte: a sua função é facilitar a entrada das pessoas no reino dos céus. Não fechem. Ai de vocês, se Cristo fala comigo, ai de mim, o bicho está pegando. Ai de vocês, hipócritas, que fecham o caminho dos céus diante dos homens. O que é triste, no final das contas, é o quê? É que essa igreja livre, a igreja que tenta fazer certinho, igual Cristo, a igreja eclésia, o movimento vivo de Cristo, não é a regra, é a exceção. O que mais a gente vê são pessoas que são ainda, a grande maioria, escravas de um lugar, escrava de um ritual, escravas de um livro, escrava de uma profecia, escravas de movimentos, de rituais, de métodos. Infelizmente, essa é a regra. A exceção são as pessoas que entenderam que church é diferente de eclésia, de que existem traduções diferentes. Jesus uma vez perguntou para os seus discípulos, Mateus 16, ele fala o seguinte: e aí galera, quem dizem que eu sou por aí, pela rua? Qual que é o papo que está andando aí no meu nome? Aí Pedro fala o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde o seguinte: não é da carne nem do sangue, isso aí foi o Espírito que te revelou. O que Jesus está falando? Eu sei que você não é tão inteligente assim, alguém te ajudou nessa daí. Eu acho que foi meu pai que está dando mole para você. Enfim, isso é a verdade. Ele continua e ele fala o seguinte: Pedro, sobre essa rocha, Pedro que é pedra, sobre essa pedra, sobre essa rocha, esse Pedro foi, na minha interpretação, a rocha no sentido de Pedro, no sentido do fator pessoal. A partir da sua pessoa, eu vou construir, a gente costuma ler, edificar, o que, ok, acaba dando o mesmo sentido, mas edificar a gente ainda consegue manipular no sentido original da palavra, que eu jamais teria ousadia de tentar pronunciar, que só tem consoante. Ela significa mais para construir do que propriamente para edificar. Então ele fala o seguinte: Pedro, sobre o fator pessoal seu, sobre a sua pessoa, a partir da sua pessoa, eu vou construir. Então é algo novo, algo que não tinha e eu vou construir. Porque se tivesse, não precisava de construir. Você reformava. Ele fala: eu vou construir a partir do seu fator pessoal, a partir de pedra, a partir de você, eu vou construir algo novo, que chama o quê? Eclésia, que é o meu movimento vivo. Olha só como que é a diferença entre o movimento vivo e a instituição. Ele fala o quê? Como é que ele termina? E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. A porta do Hades não prevalece contra a eclésia. Hades não é o lago de fogo com galera com chifre, tridente, espetando o outro. Hades, ele estava querendo dizer sobre a morte. O movimento de Cristo é tão profundo, é tão dinâmico, que nem a morte acaba com a eclésia, nem a morte para a igreja do Senhor. A igreja, realmente, o real movimento de Cristo é para a eternidade. É com os olhos na eternidade, não é com os olhos agora, o que tira totalmente a gente dessa interpretação de local, de church. Church é uma palavra boa de se falar church. Eu me sinto mais inteligente quando eu falo church. A igreja de Cristo, ela prevalece mesmo após
a morte. A igreja de Cristo é para a eternidade. A igreja de Cristo não é um movimento, um local. Ela é um organismo vivo. E eu queria finalizar te perguntando o seguinte, assim como Cristo perguntou: o que tem falado sobre o meu nome por aí? O que falam sobre mim? E essa pergunta é para hoje. O que falam sobre mim em Volta Redonda? O que falam sobre mim em 2024? Até mais, né? Como é a foto de Cristo? Jesus talvez pergunta. Como que é a minha foto? O que falam de mim pela eclésia que vocês estão sendo? O movimento vivo que eu estipulei está estampando que tipo de foto na comunidade que vocês são inseridos. Deus está construindo algo novo a partir do seu fator pessoal, a partir da eclésia que você é, ou de repente pessoas estão sendo machucadas pela sua intolerância, pelo seu preconceito, pelas suas certezas, pelas suas convicções, pelas suas hierarquias. Que tipo de igreja, que tipo de movimento, que tipo de eclésia você é e como que Deus está sendo falado por esse movimento dinâmico a partir desses muros aqui, como Deus está sendo estampado. Nesse mês de março a gente vai falar sobre isso. Esse mês de março a gente vai separar os domingos para conversarmos sobre o ensino real daquilo que Deus instituiu como a sua igreja. As coisas que, texto dentro de contexto, ensinos claros, ensinos reais, ensinos que chocam, que chega a ser até mais difícil mesmo viver com esse tipo de conceito, mas a gente entende que a gente não, pelo movimento de Cristo, a gente não quer, nem tem a intenção de controlar ninguém, mas na verdade a nossa intenção é abrir os olhos para que a gente entenda que a gente é livre e que a gente é um movimento vivo, que a gente é eclésia. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te louvo porque o Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o nosso pastor e o Senhor é o bom pastor. Te louvo porque o Senhor tem abrido os olhos da nossa igreja, dessa comunidade, para que a gente entenda o que realmente é a igreja do Senhor, o que é puro, o que é aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor deixou como herança. A herança que o Senhor deixou para nós foi eclésia, é o movimento vivo, e a gente quer se apegar a isso, que a gente entenda esse propósito e que a gente siga sendo pessoas que estampam na nossa comunidade que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, aquele que reconcilia a humanidade com Deus. E não a igreja que machuca, a igreja que oprime, a igreja que mente, a igreja maldosa. Tenha misericórdia de nós para que a gente consiga seguir nesse propósito, mesmo que isso custe muito caro, mas a gente prefere ser eclésia do que ser um local. Nós te louvamos por isso. Amém? Amém. Galera, boa semana para todo mundo. Espero que vocês tenham uma boa semana e conversem lá nos seus grupos de conexão sobre esse tema. E mês de março vamos conversar sobre a igreja. Então domingo que vem espero vocês. Tem mais. Até mais.